deve ter vitalidade pessoal, deve ter vitalidade relacional, deve ter, aliás, 4 coisas, são vitalidade missionária. Vitalidade missionária, certo? Portanto, nós temos aqui estas 4 coisas importantes da vida de uma igreja, que é a sua vitalidade espiritual, a sua vitalidade pessoal, a sua vitalidade relacional e a sua vitalidade missionária. Eu vou começar pela primeira, portanto, pela vitalidade espiritual. Então nós vamos ler em Atos, no capítulo 5 e no versículo 42, Atos 5, 42, vamos ver aqui o primeiro sinal de uma igreja saudável. Atos 5, 42. Atos 5, 42. Glória a Deus. Posso ouvir um amém da parte dos irmãos? Vamos ler então. Diga lá. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Mais uma vez. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus irmãos, o primeiro sinal, ouça bem, olhem bem para mim, irmãos. O primeiro sinal da vitalidade de uma igreja está aqui. É a sua disponibilidade constante, a sua disponibilidade diária para anunciar e ensinar a quem? O pastor Carlitos. Não, desculpem, foi sem querer. Então, digam lá, a quem? Então, vocês estão aqui. Pensei que era preciso tirar um curso nos Estados Unidos da América. Bem, diga lá, o primeiro sinal da vitalidade de uma igreja é a disponibilidade diária, regular, constante, para anunciar e ensinar Jesus Cristo. Meus irmãos, eu às vezes no Facebook, nas redes sociais e por aí fora, blogs, etc., e livros, ouço muito falar nas igrejas proféticas. As igrejas, hoje está muito em moda, as igrejas proféticas, a conferência profética, os congressos proféticos, venham ouvir os profetas, venham ouvir não sei o quê. Meus irmãos, o melhor sinal de uma igreja profética é uma igreja que está disponível regularmente, constantemente, persistentemente para anunciar e ensinar a respeito de Jesus Cristo. Certo? Está aqui a palavra de Deus a dizer, todos os dias, e estamos a falar da igreja lá em Jerusalém, diga lá comigo mais uma vez, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar. Eu gosto muito desta expressão, não cessavam. Uau, fantástico. Não cessavam. Não cessar é, meus irmãos, nunca parar. Nunca perder isto em vista. Nunca perdermos o foco. Meus irmãos, sabem, há igrejas que perderam o foco. Estão centradas apenas em si mesmos. Olha, estão centradas em muitas coisas. Estão centradas em desenvolver os dons. Estão centradas em desenvolver muitas outras coisas na sua vida. Uau, fantástico. Pastorear os crentes para aí fora. Não é? Mas ouça, a maior disponibilidade que nós podemos ter na vida de uma igreja é nós estarmos prontos para anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Amém? O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, disse ele. Não é? E depois também encontramos lá em Mateus, que nos fala
que nós devemos ensinar os povos, devemos sair para discipular os povos, ensinando-os a guardar, disse o Senhor Jesus, todas as coisas que eu vos ensinei. Portanto, meus irmãos, o primeiro sinal de uma vitalidade, de uma verdadeira vitalidade espiritual de uma igreja, é esta prontidão. Nós podermos anunciar, podermos ensinar regularmente, diariamente, podemos dizer assim, sobre a pessoa de Jesus Cristo. A nossa igreja, ouça bem, irmãos, ouça bem, a nossa igreja pode fazer muitas coisas boas e deve fazer muitas coisas boas e faz muitas coisas boas, mas nós nunca podemos perder isto de vista. Ela deve ser cristocêntrica, ou seja, a razão pela qual nós fazemos tudo tem a ver com anunciarmos e ensinarmos a Jesus Cristo. Diga lá, anunciarmos e ensinarmos Jesus Cristo. É o que aqui está a dizer. Diz que eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, a vida da nossa igreja deve estar baseado ou fundamentado nisto. Ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Todas as coisas, meus irmãos, tudo deve virar-se para isso. Todas as nossas ações, todas as nossas estratégias, a nossa metodologia, tudo aquilo que nós empenhamos na nossa vida, tudo aquilo que nós damos, tudo aquilo que nós colocamos tem a ver com isto. Simplesmente anunciar e ensinar a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O segundo sinal nós encontramos em Atos, no capítulo 6, no versículos 1 a 7. Atos 6, versículos 1 a 7. Diz assim, eu vou ler a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E agora veja o versículo 7, que diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, eu quero realçar aqui o segundo sinal. O segundo sinal está no versículo 1 e no versículo 7. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Eu vou ler mais uma vez. Naqueles dias, diga lá comigo, ora, naqueles dias, crescendo, diga lá, crescendo o número dos discípulos. E depois no versículo 7 diz assim: e crescia, diga lá, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito. Diga lá, se multiplicava muito. Epá, vocês só estão 3 ou 4 a falar. Então, vamos lá, diga lá comigo, se multiplicava muito. O quê? Ah, obrigado. O número, diga lá, multiplicava muito o número dos discípulos. Então, meus irmãos, aqui está o segundo sinal. Já agora vou pedir para os irmãos me ajudarem a ver se a gente descobre aqui o segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Está aqui? Nestes 2 versículos está aqui. É? Digam, falem lá. Crescia a palavra de Deus e multiplicava os discípulos. Mais. Quem é que diz mais? Ali a nossa irmã Mami disse que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Mais. Mais alguém tem uma opinião contrária? Toda a gente, quem é que concorda com ela? Levante lá o braço.
Quem concorda? Vamos lá ver. Ah, pronto, sim senhora. Mami, pronto, já pode ser pastora, está bem? Pronto. Sim senhor, é verdade. Está aqui o segundo sinal da vitalidade de uma igreja. Uma igreja que é saudável cresce no discipulado. Certo? Cresce no discipulado. Ou seja, ela alcança pessoas e discipula-as. Nós lemos lá no versículo anterior, no versículo 42, diz: todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Diga lá, então duas coisas diferentes. Está a falar em ensinar e anunciar. Sabe, anunciar é uma coisa e ensinar é outra. Anunciar é eu proclamar, é eu pregar, correto? Estou a anunciar, mas ensinar é diferente. Ensinar é alguma coisa mais processual. Ensinar é eu pegar em alguém, vamos supor, imaginemos aqui o pastor Paulo João, eu conheci o pastor Paulo João, eu vou pregar o Evangelho, eu ganhei o pastor Paulo João e agora diz: olha, Paulo João, eu quero ensinar-te a ler a palavra de Deus, a orar, etc. E vou reunir-me com ele regularmente para fazer isto. E ele se calhar vai trazer a sua família, vai trazer os seus amigos e regularmente nós nos sentamos a uma mesa, quer que seja, para ensinar. Fazer discípulos, exatamente, irmã. Fazer discípulos. Ora bem, não só anunciamos, não só pregamos e proclamamos, mas também ensinamos a discipular. Então, o segundo sinal, ouça bem, de uma igreja com sua vitalidade é discipular. Mas ouça bem, agora veja bem, mas diz que isto deve ser uma coisa crescente. Há pessoas que dizem assim: uma igreja não se deve preocupar com números. E olha, desculpe, de acordo com o que está aqui é falso. Aqui diz que crescia o número. Diz lá no versículo 1, capítulo 6, 1, naqueles dias crescendo o número. Crescer, o que é crescer? É aumentar. Não é? Aumentar. E depois no versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito. O número, está a dizer, multiplicava muito o número. Uau, fantástico. Está a falar de números, está a falar de quantidade. Mas, irmãos, nós devemos preocupar com isto, nós devemos preocupar em crescer, nós devemos preocupar em multiplicar o número dos discípulos, anunciar a palavra de Deus e ensinar-lhes a palavra de Deus. Ao bocado, o nosso irmão Paulo Batista estava a dizer uma coisa muito interessante, que ele disse ali, e logo ali, às vezes, sabe, olha, surgiu-me logo ali uma coisa, um pensamento que veio de encontro, ou ao encontro, não foi de encontro, foi ao encontro daquilo que ele estava a dizer. Porque ali estava a falar na casa do Pai. Trazei todos os dízimos à minha casa, à minha casa. Meus irmãos, sabem, aquilo que nós fazemos é trazer discípulos à casa do Pai. Trazer discípulos à casa. Qual é a casa? É a igreja, porque aqui diz todos os dias, está ali a dizer, todos os dias no templo e nas casas. Ouça bem, no templo e nas casas é bíblico. No templo e nas casas. Estas duas variantes, não é? As nossas casas e o templo. O templo era o lugar onde eles se reuniam. Antes de haver aquela grande perseguição em que matavam os cristãos por aí fora, eles reuniam-se no templo. A igreja em Jerusalém reunia-se. O grande ajuntamento público era feito no templo. Só posteriormente, não é, já com a guerra, etc., que perseguia, matava, eles começaram a reunir-se, olha, às escondidas, aonde calhava. Eu há tempos, eu e a minha mulher, estávamos a ver um programa naquele canal História, e estava a mostrar na Ásia Menor, em grutas, aonde os cristãos se reuniam. Mas foi durante o tempo em que o imperador os perseguiu para os matar. E eles reuniam-se ali. Mas reuniam-se todos. Às vezes há pessoas que dizem assim: não é importante estar o templo, a casa somos nós. É verdade, não, a casa somos nós, Deus habita. Mas eles tinham a necessidade de estar reunidos juntos. Eles reuniam-se, mostrava até as grutas, eram enormes. Centenas de catacumbas, centenas de pessoas, milhares de pessoas passavam por ali. Porque eles tinham necessidade de se reunir e estar juntos.
Não é cada um por si. Não, irmãos. Nas casas, sim, ok. Na minha casa, né, pode estar 7, 8 pessoas, 10 pessoas. Podemos fazer isso, ensinar mais pontualmente, etc. Bom, e nós temos isso. O pastor Maza tem. Pastor Maza, quantos grupos é que nós temos que se reúnem todas as semanas? Uns 8, não é? Uns 8 grupos. Pronto. Graças a Deus. E nós temos trabalhos, ali por exemplo no Monte Caparica, que acabamos de falar sobre isso melhor, e já falámos aqui, tem mais gente, também tem grupos lá. Na verdade tem 2 grupos, em que as pessoas se reúnem, onde eles oram pelas pessoas, onde eles alcançam as pessoas. Nas casas, e olha, eles reúnem-se ao domingo, não é num templo, mas é no restaurante da nossa irmã, não é verdade? De 15 em 15 dias, no restaurante da nossa irmã. Nossa irmã ao domingo fecha o restaurante, não é? E põe depois ali as cadeirinhas todas arrumadinhas e tal, e o pessoal vai lá. E muita gente tem sido salva ali, graças a Deus. Os irmãos já uma vez foram lá ao Monte Caparica? Alguém já foi aqui? Quem é que já foi? Estão ali, alguns já foram. Olha, irmãos, sério, olha, era muito bom um dia combinarem com o pastor Manza, não é? Olha, sério, vão lá ver, é fantástico. Vocês vão ver uma coisa, olha, não é assim um templo, não é assim uma casa, não, é um restaurante. Como se pode fazer, ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, como as pessoas podem ser salvas, podem ser pastoreadas, podem ser animadas no restaurante. Um restaurante onde durante a semana as pessoas vão comer, vão beber, vão fazer uma série de coisas, mas ali ao domingo serve para as pessoas se reunirem e celebrarem a Deus, onde é anunciado o Evangelho, onde é ensinado o Evangelho. Isso fala-nos da vitalidade de uma igreja. Glória a Deus. Anunciar. E meus irmãos, ouça bem, nós temos muitas formas de anunciar hoje em dia. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, naquele tempo havia muitas limitações para eles anunciarem e ensinarem o Evangelho. Mas nós não temos limitações nenhumas, pelo contrário, nós temos tudo a nosso favor, temos liberdade, vivemos numa democracia, podemos pregar o Evangelho quando quisermos, como quisermos. Olha, está tudo nas nossas mãos. Antigamente não podíamos dizer, a televisão, olha, nós hoje temos a internet, olha, as nossas reuniões são transmitidas online. Há gente, nós temos pessoas, eu recebo mensagens de pessoas que me mandam mensagens ou através de e-mail ou através do Facebook, que vêm os nossos cultos na América Latina, uns que vêm no norte da Europa, outros que vêm no centro da Europa, outros que vêm em África. Eu tenho mensagens de pessoas assim, irmãos, aqui de Portugal, etc, etc. Fantástico. Poder anunciar, isso fala-nos da vitalidade, as pessoas poderem compreender que Deus as ama, que Deus quer fazer desabrochar o potencial na vida delas. Todos nós devemos ser discípulos de Cristo. E ouça, e um discípulo faz discípulos. Diga lá comigo, um discípulo faz discípulos. Diga lá, um discípulo faz discípulos. Certo? É um círculo constante, sempre em movimento. Não é uma bola de neve, uma coisa que começa pequenina e vai crescendo. Um discípulo faz discípulos. Glória a Deus. O terceiro sinal está aqui também no capítulo 6. Terceiro, estamos a falar agora do terceiro sinal. Vamos ver, eu vou mostrar-vos aqui o terceiro sinal. Mas irmãos, neste capítulo, neste texto que acabamos de ler, diz que houve um conflito. Um conflito entre quem? Quem é que me vai ajudar? Houve aqui um conflito. Neste capítulo 6, no início, diz que houve um conflito. Na igreja houve um conflito. Veja bem, um conflito na igreja. Mas houve. Diz que houve um conflito entre gregos e hebreus. Diz aí, murmuração dos gregos contra os hebreus, contra os judeus, não é? Hebreus e os gregos. Olhe bem, irmãos. Diz que houve um conflito. Veja bem, houve um conflito. Correto? Os conflitos são bons ou maus? É? Diga lá. Os conflitos são bons ou maus? É? Vamos lá ver. Uns dizem que são maus, outros dizem que depende. Vamos lá ver. Como é que é?
São maus, pronto. Ali. São maus, mas pode ser bons. São necessários para resolver problemas. Bem, interessante. Mais, quem é que me ajuda mais? Bem, vamos lá ver. Um conflito não é necessariamente mau. Há conflitos que têm a ver com diferenças de pontos de vista. Os conflitos só podem ser maus se a gente também não os souber resolver. Ou da atitude que pusermos no conflito. É verdade ou não é? Quem é que nunca teve conflitos aqui com quem quer que seja? Quem é que nunca teve conflitos com os filhos? Eu dizia-lhe já, você nunca teve filhos. Ou então os seus são emprestados, certeza absoluta. Quem é que nunca teve? Quem é que é casado aqui? Quem é que nunca teve conflitos com a cara metade? Nunca teve? Nunca teve conflitos? Hã? Nunca teve? Opa. Quem é que nunca teve conflitos com um amigo? Não é? Amigos, quem é que nunca teve conflitos? Nunca tiveram? Pá, todos nós temos conflitos com alguém. Agora, depende da maneira, na realidade, como nós os resolvemos. E aqui houve um conflito. Diz que houve uma murmuração. Bom, uma murmuração, coisa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, os gregos estavam, deixe-me pôr assim, chateados. Os crentes judeus estavam chateados porque eles consideravam que as suas viúvas estavam a ser desprezadas no dia a dia. E então, veja bem, os 12, de uma maneira sábia, perceberam o conflito, perceberam o ponto de vista dos gregos, né? Perceberam, olharam, disseram, pá, espera aí, vamos lá analisar isto, né? Vamos lá tentar resolver isto, vamos ser sábios, e vamos lá tentar resolver isto, e diz assim, convocando a multidão dos discípulos, certo? Convocaram a multidão, disseram assim, olha, não é razoável, disseram, olha, não é equilibrado, que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Servir às mesas era isso mesmo, eles serviam às mesas, as viúvas procuravam suprir as suas necessidades, etc, etc, serviam mesmo, certo? Então diz, olha, não é equilibrado, não parece razoável, não parece ser uma medida acertada, não parece ser uma medida sábia. E então diz aí, disseram eles, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, ou seja, com credibilidade, bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E eles disseram, para bem, perante este conflito, eles analisaram e disseram assim, espera aí, aqui alguma coisa é verdade, vamos lá ver aqui. Eles não deixam de ter a sua razão, então vamos fazer assim, vamos ser sábios. E diz que no meio da multidão disseram assim, olha, nós vamos encontrar 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para eles poderem fazer isso. Ou seja, para eles poderem servir as viúvas que estavam do lado dos gregos, que eram gregas, não é? Para eles não ficarem gregos. É certo? Para os apóstolos não ficarem gregos, disseram assim, então vamos arranjar aqui 7 varões para serem eles a ficarem gregos, não é? Então diz que dividiram, o que é que fizeram? Tarefas. Diz que estes 7 varões ficaram com uma responsabilidade. Qual foi? Servir às mesas. E eles? Diz que eles ficaram com a responsabilidade, está aqui no versículo 4, leiam lá comigo. Mas nós, está a dizer, liga lá, mas nós, diga lá, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 2 coisas importantes. 2 coisas, bem, 2 coisas espirituais. Uma, servir às mesas, tanto que eles pediram que aquelas pessoas, os critérios eram que fossem cheios do Espírito Santo e sábios. Porque é importante. Era espiritual na mesma. Mas eles tinham apenas uma função. Qual era? O ministério da palavra e da oração. Mais nada. Se fossem hoje, dizia logo, são os vadios, pá. Trabalham nenhum, pá.
Então vê lá, pá, é preciso para orar, pá. Então para orar e para ir para a palavra, pá, é preciso, pá. Trabalhadores somos nós, pá, que andamos aqui a dar ao esqueleto, pá. A dar ao cabedal, pá. Tá, pá. Nós é que somos trabalhadores, pá. Mas, irmãos, nós estamos a falar aqui de uma igreja. E a igreja tem estes dois ministérios. Tem o ministério da oração e da palavra e tem o ministério do serviço prático. Ambos são espirituais. Tanto que são espirituais que a primeira coisa que eles pediram nos critérios foi, qual foi? Ajudem-me lá. Serem cheios do Espírito Santo e sábios. Correto? Era importante. Cheios do Espírito Santo e sábios. Não era qualquer pessoa. Diz 7 varões cujos critérios era serem cheios do Espírito Santo e sábios. Está aí a dizer. Então, meus irmãos, o terceiro sinal é os membros de uma igreja, ouça bem, os membros de uma igreja devem perceber que há funções ministeriais de serviço. Devem perceber isso. Há funções, há diferenças, certo? Há uns que fazem uma coisa, há outros que fazem outra coisa, há outros que fazem outra coisa, há outros que fazem outra coisa. Olha, há uns que estão na porta, há outros que estão no bar, há outros que estão a tocar, há outros... Pastor, então, e isso é espiritual? É, pois. Quem é que disse que não é? É espiritual, pois. Para estar à porta, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que está à porta. Olha, é preciso ser educado, é preciso ser gentil com as pessoas, é preciso ter paciência com as pessoas. Não é qualquer borra-botas. Sabe que uma pessoa que está à porta pode atrair pessoas ou pode afastá-las definitivamente. Se calhar até antes do pastor. Sabe, eu conheço situações, já passei por muitas igrejas. Olha, eu já sei mais de igrejas que vocês todos. Eu a dormir sei mais que vocês acordados. Estão a ver? Fiquem a saber. Vocês com os 2 olhos abertos e eu com eles fechados, eu sei mais. Bom, é verdade, podem crer. O que eu sei, as coisas que eu sei. Um dia vou escrever um livro. E olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Há pessoas que nunca mais chegam a voltar a uma igreja pela maneira como são recebidos. E há pessoas que voltam pela maneira como são recebidos. Sabiam isso? Há pessoas que podem nunca mais voltar pela maneira como são recebidos. Logo à porta. E há pessoas que podem voltar pela maneira como são recebidos. Portanto, é preciso, claro, em tudo, no ministério, na igreja, etc. Tudo é necessário, sabedoria em todos os ministérios. Forma, a graça que Deus nos dá para lidarmos com as situações, para tratarmos cada problema, para lidarmos com os conflitos. Em todas as igrejas há conflitos. Em todas, meus irmãos, onde há crescimento, há conflitos, chamados conflitos de crescimento. Olha, ainda bem que ali houve. Olha, se nós hoje temos diáconos, nem temos, não é? Se temos diáconos na igreja, foi devido a um conflito que surgiu na igreja primitiva. Não é? É verdade. Foi por causa de um conflito. Graças a Deus. É preciso sermos sábios para lidar com eles. Às vezes, por causa de situações que surgem, Deus levanta pessoas e diz assim, espera aí, calma lá, vamos lá ver, olha, vamos analisar aqui, vamos ver isto. Aí, olha, pá, espera aí, não vamos perder isto, não vamos deitar fora a água com o bebê. Não é? Nunca ouviram esta expressão? Não vamos deitar fora a água com o bebê. Nunca ouviram? Água com o bebê, quando os bebés nascem, eles tomam banho, não é? Você, se não tiver cuidado, vai o bebê e vai a água. Você tem que deitar fora a água e tem que deixar o bebê. Tem que distinguir onde está a água e onde está o bebê. Certo? Então, às vezes, numa igreja, há pessoas que ficam tão zangadas que vai a água e vai o bebê. Não, calma. Vamos perceber aí, olha, eles deitaram fora a água. Espera aí, deitaram aquilo que não prestava. Espera aí, calma lá. Vamos ser sábios aqui, vamos resolver isto. Então, resolveram separar. E daí surgiu o ministério, ouça bem, surgiu o ministério do diaconato. Surgiu, lá diz mesmo, o ministério da palavra e da oração e o ministério do diaconato. Se nós hoje temos estes 2 ministérios separados, é por causa disto. Ministério da palavra, da oração
pastor, mas o ministério de oração, sim, está aqui a dizer ministério de oração e da palavra. Eles não faziam outra coisa. Só faziam isso, é verdade, pastor, está ali. Ministério da oração e da palavra. E os outros? Os outros ajudavam às mesas. Serviam. Era espiritual, os dois. Olha, se não fosse isso, nós não conseguimos ter chegado até aqui. Foi importante. Então, o terceiro sinal é exatamente isso. É uma igreja que entende que há ministérios diferentes. E promove-os, e celebra-os, e desenvolve-os, e fortalece-os. Os irmãos entendem? Fortalece-os. Uau, fantástico. Glória a Deus. Nós temos, olha, a semana passada, meus irmãos, hoje cheguei a casa, quando eu estive aqui no domingo a ouvir aqueles irmãos que dão do seu tempo para ajudar as pessoas com problemas de álcool e de drogas que vão ali ao café convívio. Meus irmãos, olha, eles fazem aquilo todas as semanas. 2 vezes por semana. Uma vez, é a quinta, ao sábado, mas à quarta-feira não fazem também? Não, é só sábado. Só sábado. Pronto. Faziam, antigamente faziam, era 2 vezes. Ok, eu bem me queria parecer que havia aí. Pronto. Mas todas já viu o que é? Todos os sábados, eles irmãos começam à tarde, acho eu, ao final da tarde, não é? Eles saem, vão com as carrinhas para aí fora, etc. E juntam ali pessoas e ajudam. Tudo isso, meus irmãos, é importante. É preciso disponibilidade. Os ministérios da igreja, pessoas que estão prontas a servir. Irmãos, servir os outros é preciso disponibilidade, é preciso caparro, deixa-me dizer assim. Eu conheço irmãos que estão a servir no mesmo lugar há anos, com dedicação, com entrega, com gosto, com prazer. E é importante haver isso. Uma igreja saudável descobre isso, não é? Tem isso a funcionar, sabe perfeitamente, olha, para aquele ministério, aquelas pessoas são fundamentais. Para aquele ministério, aquelas são fundamentais. Para aquele ministério, uau, e conseguem fazer esse trabalho interdependente. Esse é o terceiro sinal de uma igreja saudável. É uma igreja exatamente que celebra a diversidade dos ministérios para servir os outros. Diga lá, para servir os outros. E também há para servir a Deus. Certo? O ministério da palavra e da oração. Não é? O pastor Maza, ele tem aqui na igreja, ele tem homens e mulheres que regularmente, pastor Maza, ajuda-me lá, de 15 em 15 dias vocês reúnem-se, não é? Primeiro e terceiro sábado, às 3 e às 6 da tarde, mas também há programa extra, tem corrente de oração, dia de jejum. Pronto, olha, dia de jejum, bom, vocês não querem emagrecer? Olha aqui o pastor Maza, está bem? Portanto, há correntes de oração, que eles fazem correntes de oração, fazem jejum, né, fazem regularmente as reuniões. E o ministério de oração é importante, está aqui, irmãos. Ministério de oração e da palavra. Certo? Portanto, nós celebramos isso e uma igreja deve fazer isso, uma igreja saudável. O quarto sinal está em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 a 8. Romanos 12, versículos 1 a 8. Eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, têm a mesma ação, a mesma função, como eu acabei de dizer, está a falar em operação, maneira como age, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, para bem, diz assim, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Para bem, uma igreja tem estes dons em ação, em operação, ou deve ter. Então, uma igreja saudável deve potencializar, deve incentivar os seus membros, aqui está a falar de membros da igreja. Diz que somos membros uns dos outros, servimos uns aos outros, estamos ligados uns aos outros. E a palavra de Deus diz que cada um de nós tem dons diferentes. Dons diferentes, fantástico. Veja bem a riqueza disto. A riqueza. Diz que uns administram. Diz aqui que uns dão, têm a capacidade até de dar liberalmente. Está aqui a dizer. Está aqui a dizer no versículo 8. O que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir é dar. Está a falar de finanças, dar com liberalidade. Vocês sabem, há pessoas que têm imenso dom. Eu acredito que Deus dá dons destes a pessoas para repartir com liberalidade, para dar, para abençoar o corpo de Cristo. Diz que há pessoas, ouça, diz aqui que há pessoas que são fantásticas a exercer misericórdia. É verdade, na igreja, olha, nem todos nós, às vezes eu gostaria, não é? Porquê que às vezes uns com pessoas são os brutos do caraças, pá? Porque eles não têm, de misericórdia não têm nada, mas há outras pessoas, uau, fantástico. Vocês sabem, olha, aqui na igreja, às vezes quando é assim, coisas mais complicadas, eu peço ao pastor Henrique para ir lá resolver. Porque olha-se para a cara dele e está lá, misericórdia. Então eu peço, eu digo assim, pai Henrique, vai lá tu, senão eu parto aquilo tudo. Porque não é o meu dom. O meu dom é ensinar. Está ali. É? Sabia isso? Está aqui, o meu dom é ensinar. O meu dom é entusiasmar. O meu dom é motivar. Agora, para resolver conflitos, não sou a pessoa indicada. Porque eu meto fogo. Meto lenha, ponho lenha. Certo? Ponho lenha. Não. Isso tem outras pessoas. Vai lá outros. Certo? Vai lá outros. Não tem mal nenhum a gente reconhecer isto, irmãos. Mal é não reconhecer. Mal é pensar que nós somos bons a fazer tudo. Mal é pensar que o simples facto de nós termos uma função, somos craques a fazer tudo. Olha, isso estraga. E olha, eu acredito que há gente aqui, muitos deles que nem sabem aquilo que têm e têm coisas riquíssimas para poder dar. Não é? Verdade. Eu sei. Eu posso, aqui alguns de vocês eu conheço, para servir. Por exemplo, aqui o irmão Cunha é uma pessoa fantástica, que gosta de ser. Estou a citar ele porque agora ocorreu, mas podia citar outros que aqui estão. Não é? Estou-me a lembrar agora dele. O irmão Cunha, por exemplo, às vezes, preciso disto, daquilo, olha aqui, estou sendo sério. Mas estão aqui outros, é lógico. Muitos de vocês aqui para servir, fantásticos. É só a gente abrir a boca e vocês estão lá prontinhos. É verdade ou não é, irmãos? Claro, mas com diferentes dons. Há pessoas que numa igreja estão apagadas. Não se percebe porque tudo está centrado na pessoa do pastor. Tudo está centrado na liderança. E, meus irmãos, uma igreja saudável não é feita pela liderança. Uma igreja saudável é feita por toda a gente. A saúde de uma igreja está em toda a gente. Sinal número 5. Em Atos, no capítulo 2, vamos voltar cá atrás. Atos 2. Atos 2, versículos 41 ao 47. Diz assim:
De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E depois diz assim, no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, deixem-me dizer, uma igreja saudável é uma igreja com estas características. É uma igreja que é vibrante na adoração a Deus. Tem uma atmosfera de adoração fantástica. Eles sempre que se reúnem, certo? Há esta alegria. Diz aí que eles tinham prazer em estar juntos. Diz até que quando estavam juntos, diz que havia alegria. E diz que caíam na graça de todo o povo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Uau, o povo via com bons olhos. Porquê? Por causa da atmosfera que reinava no meio da comunidade, no meio dos crentes. Entusiasmante. Uau, fantástico. Não é, meus irmãos, que bom irmos a um lugar onde a gente consegue perceber que há entusiasmo, que há alegria. Uau, há aquela expectativa, um bom ambiente, de alegria, de gozo. Meus irmãos, isso muitas vezes é que transforma as coisas. Agora imagine, vocês vão a um sítio onde vocês olham para a cara das pessoas e alguns vezes mesmo que estão ali a fazer um frete do caraças, pá. Alguns até fazem, alguns a gente está sentados ao lado deles e eles de 5 em 5 minutos estão certo, passa a vida, não é olhar para lá. Vocês nunca tiveram assim num lugar, olha, mas fiquem sabendo que eu já. Onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas, pá, olha, vê-se mesmo que estão ali a fazer, estão ali por estar. Deve ser um lugar de entusiasmo, de alegria, de gozo, vibrante. Uau, fantástico, extraordinário, que bom. Meus irmãos, eu sou africano de nascença, nasci em Angola e lembro-me de muito pequenino. Na minha casa nós tínhamos um senhor que era o José, ele era o nosso cozinheiro, o meu pai e a minha mãe trabalhavam. O meu pai trabalhava no algodão, a minha mãe era funcionária aduaneira, portanto dos serviços alfandegários, e nós tínhamos um cozinheiro que fazia, tratava do almoço e do jantar, dessas coisas todas. E era Zé, e ele era, eu não era, nenhum de nós era crente, nem eu, nem os meus pais, nenhum de nós era crente, embora os meus pais conhecessem o Evangelho através do pastor, do falecido missionário Cartacho Martins. Os meus pais conheciam o Evangelho, os meus tios, a mami sabe, os pais dela, etc., fizeram parte daquela missão, etc. E os meus pais ouviram o Evangelho através dele. A primeira vez que os meus pais ouviram foi através do tio Cartacho. E eu conhecia o tio Cartacho pequenino. Eu às vezes ia à igreja pequenina e tal. Eu conhecia a mami, era rapazito novo, 14 anos, eu tinha 14, ela tinha... Mami, eu sou mais velho que tu, né? Pai, que dois anitos, né? 2 anitos. Pronto, não vamos entrar em detalhes, que é para não saber. Pronto, aí. Pronto. Mas somos 2 rapazitos jovens, é? Pronto. E então eu conheci lá a mami e tal. E sabe, eu ia muitas vezes à igreja que ela... Eu não era crente, eu gostava de ir. Havia música que não tinha na minha igreja, né? Na minha igreja a música era... tudo era em latim. Sério. Era tudo em latim. No tempo em que eu estou a falar dos anos 60. Era em latim. E na igreja da mami era em português. Cantavam em português. Tudo era feito em português, na língua portuguesa. E eu chegava à minha. E era tudo em latim. Então eu gostava muito de ir à igreja dela. Quando eu ia passar férias, fixe. Eu ia, não é? Eu gostava. E a malta reunia-se cá fora e depois saíam, iam para os lados, iam ao Baleizão. Não é? Havia lá uma gelataria que era o Baleizão, iam para o Baleizão, etc. E eu gostava de ir, porque, olha...
Eu ia conhecer malta nova, fixe, o ambiente era agradável, etc. Eu gostava de ir. Sério, palavra de honra que eu gostava de ir. E durante muitos anos, e mesmo lá na minha terra, o meu cozinheiro era pentecostal. Era da igreja da Mami também, só que era em Portamoim, era a Assembleia de Deus, que o pastor Mansa conhece. E o pastor Mansa talvez conheça, o pastor era o Júnior. Velho, não é o filho, é o mais velho. Júnior. Era o mais velho. Ainda lá está, né? Já deve ter quê? Pá, aí alguns 80. Não é? Pronto. E então, os irmãos sabem, eu gostava, às vezes ia com os outros de mota, íamos para coisa, e ouvíamos cantar. Aquilo era na parte alta da cidade, certo? E ouvíamos cantar cá embaixo. E às vezes nós, alguns, íamos assim, pá, vamos lá passar na igreja dos protestantes. Vamos lá, e passávamos. Aquilo era uma festa. E então, às vezes, nós, rapazinhos novos, entrávamos. Meus irmãos, eles dançavam. Pá, aquilo, pima, 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 pima. Um dia, o padre católico, que era a igreja onde eu ia, que era o padre Campinho, estava zangado porque as pessoas baldavam-se à igreja. E na sua homilia dizia assim: olha, vocês deviam ter vergonha. Vocês deviam seguir o exemplo dos protestantes, que eu até hoje, se eles cantarem lá de cima da igreja deles e tal e tal. Dizia para o pessoal. E vocês vêm para aqui, parece que vêm para aqui fazer o frete. É verdade, irmãos, sabe? O entusiasmo. A maneira como nós empenhamos o nosso coração, a nossa dedicação faz toda a diferença. Aí nós vemos a nossa fé como é vibrante. Como a nossa fé, ela é enérgica. Como a nossa fé, como aqui estamos a falar, ela tem vitalidade, ela tem força, ela tem vida. Porque quando nós estamos a cantar, olha, estamos a fazer um esforço, as pessoas veem. Nós não vamos convencer ninguém. Vocês acham que convencemos alguém assim? Não, de modo algum, meus irmãos, esqueçam isso. E aqui diz aqui, veja bem, diz assim: louvando a Deus, diga lá, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Esta expressão é fantástica. Caindo na graça de todo o povo. Porquê? Olha, exatamente por causa do ambiente. Por causa da atmosfera que reinava no meio dos cristãos. Por causa exatamente, não é? Todo aquele momento único, fantástico, que se vivia naquela época, em que as pessoas diziam assim: pá, extraordinário, alguma coisa acontece ali. Na minha terra era a mesma coisa. Alguns só não iam porque tinham vergonha. Porque era a igreja dos africanos, dos negros. E eles tinham vergonha, porque a vontade deles era ir lá. Mas havia igreja enorme, milhares de pessoas. Fantástico, Deus fazia coisas extraordinárias. E por último, em Atos 9:31, e vou terminar com este versículo, Atos 9:31. Que é o sexto sinal. Não é o da besta, hein? Não se esqueçam. Atos 9:31. Diz assim: assim pois, leiam lá comigo, assim pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Meus irmãos, olha, eu gosto muito desta expressão. As igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Mas agora veja bem, acrescenta aí alguma coisa, diz que se multiplicava e diz assim: andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Andar no temor do Senhor. Olha, este é o sexto sinal. Quando uma igreja tem esta vitalidade, ela cresce. Sim, senhora, ouça bem, ela cresce, ela multiplica-se, ela tem paz, ela é edificada, mas ela anda no temor do Senhor. Então, andar no temor de Deus é fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que lhe desagrada. Sermos íntegros. Integridade tem a ver com pureza, com inteireza de coração. Não basta só crescer, não basta só multiplicar,
certo? É preciso crescer, é preciso multiplicar, é preciso edificar, sim, é verdade, diga lá comigo, crescer, multiplicar, edificar, mas andar no temor do Senhor. Amém? Andar no temor do Senhor, é o que está ali a dizer. Diz que andavam no temor do Senhor, ou seja, eles tinham sempre presentes na sua postura, na sua ética, na sua conduta, no seu comportamento, dizer assim, espera aí, temos que fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que desagrada a Deus. Concordam comigo? Espera aí, isto aqui desagrada a Deus, não, este não é o nosso caminho. Isto não é por aqui. Crescer não é por aqui. Certo? Porque temos que andar no temor, está aqui a dizer, no temor do Senhor. E consolação do Espírito Santo. Uau! Meus irmãos, quando nós fazemos estas coisas que aqui está, nós temos esta vitalidade espiritual. Amém, irmãos? O meu desejo é que nós possamos crescer, possamos entender, como ouvimos nesta noite, estes aspectos que aqui falei, 6 sinais, hoje falei sobre 6 sinais que estão relacionados com o que, irmãos? Vitalidade espiritual. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos terminar com uma palavra de oração. Glória a Deus. Vou pedir aqui ao pastor Henrique para fazer o favor de terminar com uma palavra de oração. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos ao terminarmos este culto. Queremos dar-te graças porque é tão bom virmos a este lugar a cada sexta-feira, a cada domingo, juntos, Senhor, para cultuar, para louvar, para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra também que nesta noite foi ensinada. Sabemos, Senhor, o quão importante é para a igreja local estes princípios na vida de cada um de nós. Que, na verdade, Senhor, possas abençoar a tua palavra no coração de cada um de nós, no sentido em que não apenas ouvimos a tua palavra, mas depois também temos o desejo de a cumprir, Senhor, de a realizar na nossa vida, Deus. Porque eu acredito que tu queres abençoar a nossa vida para que também possamos abençoar muitos outros ao nosso redor, Pai. Queremos cada vez mais conhecer-te melhor, conhecer a tua palavra melhor, para que também possamos, Senhor, abençoar outros ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isto para a tua honra e para a tua glória. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Então até domingo, 10 horas. Deus abençoe.